Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você começar a fazer reformas de bonecas, mesmo tendo pouco tempo, mesmo sem saber costurar e ainda investindo pouco. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. É muito comum e prazeroso as pessoas perguntarem sobre esse impacto que a gente causa nas fotos do antes e depois e as pessoas quererem saber, nossa, isso demora quantos dias? É muito caro? O que precisa aprender para começar a fazer reformas de bonecas? E essas perguntas também que enaltecem inclusive o nosso trabalho, o valor dele, não o preço. O valor do nosso trabalho é comum a gente ouvir, prazeroso a gente ouvir das próprias clientes. Ou seja, isso tudo já mostra pra gente que é um mercado muito abrangente e que está um tanto escondido. Então é preciso que a gente tenha esse olhar de que a gente é capaz de fazer essa reforma, de causar esse impacto, de trazer soluções para as pessoas que às vezes nem imaginam que existe essa solução, para as bonecas que elas têm guardadas, bonecas que têm muita história, que têm muito sentimento envolvido e que, não sabendo dessa possibilidade simples de acontecer reforma de bonecas e que não é caro, a pessoa acaba guardando a boneca, deixando ela lá, não que tenha esquecido, fica inclusive aquela angústia, ai, saudade da boneca de como que ela era antes, né? E sem ter o conhecimento de que existe e pode existir esse profissional capacitado para renovar essa boneca, para salvar a história dessa boneca e fazer isso de uma forma que as duas partes ganhem, né? Nós, enquanto trabalhadores dessa arte manual, que é salvar essas histórias, reformar a boneca, e a pessoa também ter a continuidade, reviver aquilo que ela já teve com a boneca. Isso tudo quando a boneca já é mais antiga, né? Então a boneca que alguém queira passar para o outro. Às vezes acontece de uma boneca ser achada e a pessoa pega essa boneca, pensa no que pode fazer, mas não age porque às vezes não consegue, não enxerga, não tem conhecimento mesmo dessa possibilidade de existir esse profissional ou de ser esse profissional. Enquanto que bonecas mais novas, né, que a criança mesmo ganhou e com o passar aí de 1 ano e meio, 2 anos, a boneca começa mesmo a já estar danificada. A criança continua brincando com aquela boneca e vai dando essa angústia em quem tá vendo, no responsável por essa criança, e houve mesmo reclamação, né? Uma das primeiras frases assim que me impactou muito é essa pessoa que veio me procurar e contar que a criança referia-se à boneca, não que fosse por brincadeira, como uma boneca doente, no sentido da reclamação. E as pessoas da casa tentaram refazer o forro dessa boneca. E aí teve aquele problema que fizeram de malha. A boneca ficou muito mais esgarçada. E a criança continuou tendo aquele olhar sobre essa boneca estar doente. Então o que é possível fazer? Quando eu digo sobre a reforma de bonecas, pode ser como um hobby. Você pode começar mesmo ali, tendo esse problema em casa e vendo que a filha, a neta ou a vizinha, alguém tem essa boneca danificada e que isso está prejudicando esse mundo da imaginação, esse faz de conta, essas brincadeiras, né? Essa alegria. Pode ser também como uma renda extra. E aí é o que as pessoas geralmente falam, mas eu não tenho tempo para isso, demora dias para reformar uma boneca. E eu vou te mostrar que não. E depois desses passos dados, geralmente a pessoa percebe que pode ser o seu ganha-pão. E realmente é algo que, parecido com o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a fazer bonecas de pano, até que chegou uma pessoa falando dessa necessidade, perguntando se eu poderia fazer alguma coisa. E eu encarei esse desafio e fui aprendendo e criando mesmo, mediante as dificuldades que eu vi ali dos concertos de boneca, criando o meu padrão de reforma, as minhas técnicas, e que me deram mais agilidade e deram também a forma de eu ver que aqueles materiais que eu já tinha do que eu trabalhava na reforma de bonecas, que é o equivalente à costura, até mesmo os remendos que a gente faz em casa, eu poderia usar para fazer os vestidinhos das bonecas, para fazer a reforma do forro. Eu já tinha enchimento, porque já usava lá nas bonecas de pano, e fui realmente vendo a necessidade de uma limpeza, não que a boneca... Algumas bonecas que as pessoas acham e trazem, elas estão assim, encardidas até. Então precisa de uma limpeza mais profunda, mas a boneca que a criança tá brincando ali sempre, que às vezes tem dificuldade de desgarrar dessa boneca, a mãe às vezes lava à noite, ou então vai passando o tempo e ela precisa mesmo de uma higienização. Então não vamos confundir isso de sujeira com higienização. É aquele mesmo que a gente pega a mão, assim como depois que a gente fez todo o trabalho da renovação das bonecas, eu faço uma última limpeza, porque as mãos mesmo, nossa, que a gente tá mexendo ali, não é o ideal, você já vou de trabalhar e já entregar, preciso fazer uma outra higienização. E aí, muita coisa do que eu tinha em casa. E é por isso que eu digo que é possível começar
e estar fazendo a reforma de bonecas com pouco investimento, com pouco tempo e mesmo sem saber costurar. A primeira coisa que a gente precisa, comprometimento, preciso dizer que eu quero, preciso buscar conhecimento para ter essa segurança. E aí já é o grande passo. Então às vezes você recebe assim bonecas diferentes, mas essa bagagem que você vai adquirindo, que você vai tendo, é o que vai fazer com que você encare praticamente qualquer tipo de boneca. Então, pensa, boneca de vários tipos, né? Então, a gente pode ter boneca eletrônica, mas você precisa, assim, delimitar o tipo de boneca que você vai consertar no começo. Depois você vai ampliando, porque vai buscando novos conhecimentos. Essas 2 primeiras bonecas que apareceram pra mim, dessa pessoa perguntando se eu poderia fazer alguma coisa por essas 2 bonecas, eram bonecas bebês. E foi aquilo que eu fui buscando pra conseguir mesmo fazer um bom trabalho ali, com qualidade, com beleza. E depois a gente vai percebendo que existe muita coisa em comum nas variadas bonecas que podem aparecer. Não me atrevo a trabalhar com uma boneca eletrônica, não é a minha especialidade e nem quero que seja, né? Senão a gente faria o quê? Buscar conhecimento e se especializar nisso. Então, o que é que a gente trabalha hoje, o que é que eu ofereço para minhas alunas e o que é que eu gosto de falar para as pessoas e incentivar para que entrem nesse mundo novo, nesse negócio mesmo, nesse trabalho que a gente pode oferecer, que é lucrativo, né? Ele é rentável e ele é muito prazeroso e a gente, quando termina o nosso trabalho, mesmo fala assim, não, eu sou especialista nisso, mas é sempre uma surpresa boa de ver o resultado. Não só que a gente compara antes, mas quando a gente entrega essa pessoa que vem buscar, a gente vê sempre um semblante novo e sempre de alegria nessa pessoa que vem buscar, seja criança, adolescente ou adulto. Então, o que é que a gente oferece? Na reforma de bonecas, o trabalho que a gente faz, no meu caso, e o que eu recomendo é que você faça, se mostre uma pessoa especializada em fazer toda a limpeza da parte de vinil, de borracha, de plástico da boneca. Às vezes a gente pega até boneca de pano para fazer toda essa reconstrução, essa renovação. Cabelo, limpeza e hidratação desse cabelo e às vezes até a troca do cabelo. E aí vai a parte de costura, que é a gente fazer toda a troca, remover o enchimento, a troca do forro e fazer roupinhas, assim como acessórios. E cada vez a gente pode ir ampliando mais ainda esse tipo de oferta que a gente tem para que a gente fidelize essa cliente, que ela fale da gente, que ela mesma volte, não só para trazer a mesma boneca, a gente vai fazer um forro de qualidade que ele dure muito mais do que o original, mas que ela volte para atrás dessas novas roupinhas, de montar um guarda-roupa com roupinhas de estação, roupinha de frio, roupinha de calor, variadas roupinhas e acessórios, como faz uma manta, touquinha, chapeuzinho variado. Às vezes a gente faz tiaras também de outras cores, mesclando, saiba que cores que os seus clientes mais querem, para ir reduzindo também as tantas ofertas, porque senão a gente tem problema ali na agilidade e na rotina do nosso trabalho. E aí a gente vai variando então nesse tipo de bonecas bebês, que depois a gente vê que tem muita coisa em comum para as outras. Então essa bonequinha aqui, uma boneca bem antiga, cerca de 40 anos, então uma boneca que, olha, o cabelo não é cabelo sintético e a pessoa pediu para fazer toda a troca desse cabelo. Então a gente vai trocar esse cabelo, o material também fazer uma limpeza e a gente vê aqui que nesse forro ele ainda era, ó, de espuma. Então a gente vai trocar e colocar pela parte siliconada. Então o que é que começa? Trabalhar o cabelo, tirar essas manchinhas aqui, desmontar tudo isso e costurar, e ela não veio com uma roupinha inicial, que a gente pudesse fazer uma comparação se a cliente queria ou não. E aí a gente também precisa ter quais são as opções. Então, basicamente, 3 peças: vestido, cerola e fazer ali pro cabelo um amarrador, ou geralmente uma tiara. Com o passar do tempo que eu fui vendo, falei assim, vou fazer um sapatinho e todos esses acessórios que eu mencionei. Mas o comum mesmo é receber bonecas assim, esse tipo aqui de boneca, eletrônica ou não. Então, o procedimento é o mesmo. Então tem aqui um cabelinho que dá pra gente, tem que implantar, porque ele já perdeu bastante, fazer toda a limpeza, trocar aqui esse forro, o enchimento, diferente do outro, e ela tinha uma parte eletrônica que não funciona mais, então a gente vai fazer toda essa troca. Ou seja, como que a gente vai começar assim pensando em investimento? É lógico que a gente precisa ter um capital de giro, ter uma quantidade ali em dinheiro que geralmente sai do nosso próprio bolso, ou você vê se tem estoque de alguma coisa, que a gente tem muita coisa parada em casa que não usa mais, que ainda tá bom, mas que não faz mais parte da nossa necessidade. Então a gente pode vender para começar um dinheirinho, ou se você já tem mesmo um dinheiro ali separado para começar. Mas quando eu digo pouco investimento, é porque a gente tem muito em casa daquilo que a gente necessita. Então de 3 partes que a gente oferece a trabalhar, 2 a gente já tem, que é para fazer essa limpeza
né? Essa daqui ainda tá assim, até peguentinha assim, né? Então ela tem uma oleosidade que o detergente, água e sabão vão resolver. Ah, mas vai molhar isso daqui? Por isso que primeiro a gente desmonta toda a boneca. Aqui poderia ser só uma limpeza, né, uma hidratação aqui nesse cabelo, lavar também esse cabelo. O caso é para renovar e é a opção da pessoa, mas senão também seria só dar uma reavivada nesse cabelo. Aqui, às vezes a pessoa fala que ela quer só que tire esse cabelo, vai depender também do combinado. Ou se ainda tem um pouquinho do cabelo que dá pra gente reutilizar, é fazer essa hidratação e tá fazendo um enfeite aqui nele. Então, essa primeira não precisa de muito investimento, praticamente as coisas que a gente tem em casa. Nesse caso aqui, eu vou fazer a troca, mas não seria esse necessário. Aí a gente vem pro tecido. E aí fala assim, não, mas o tecido aí sim, a gente precisa comprar pra fazer o forro, depende de que tipo que a gente vai usar. Não indico a malha, a não ser que seja só pra revestir o primeiro forro que você vai fazer, que geralmente a gente vai usar um tecido plano, um tecido que não estique. Quem é que não tem em casa essas coisinhas básicas mesmo de aviamentos, né? Vai precisar de uma tesoura, agulha e linha. E aí você também fala, mas eu não sei costurar. Então vamos primeiro ver o conceito de costura, né? É unir um tecido ao outro. Através do quê? De um alinhavo, de alguns pontos na costura, e aí volta lá no primeiro. Ah, eu tenho interesse, eu tenho comprometimento, eu vou buscar conhecimento sobre isso. Então eu posso dizer, eu ainda não tenho, mas eu vou começar a fazer isso. Em momento algum eu estou falando que isso é muito rápido, fácil e simples. Lembra lá que a gente precisa de comprometimento, a gente precisa adquirir essa habilidade. A gente sabe que as melhores costureiras também começaram do 1.0 e é o tempo de vivência e essa habilidade vai aumentando a cada vez mais, mas a gente tem sempre um ponto de começo. Eu confesso também que não tinha nenhuma habilidade mesmo com costura, fazia alguns pontinhos lá na infância porque a minha mãe ensinou, via minha mãe costurando, eu tinha interesse naquilo ali, mas a gente também começa do zero e sempre a gente tem que aprender mais. Então hoje, posso me comparar com uma costureira? Não, mas aquilo que a gente faz, a gente se dedica, a gente faz com excelência. Naquele recorte aqui, a gente se dedica. Aprender a costurar, falar que não sabe ainda costurar é uma questão de decisão. Então a gente tem essa escolha. Não sei costurar, mas eu posso aprender, porque eu quero aprender, eu vou buscar esse conhecimento. Então a gente já sabe. Investimento, a gente vai usar muito do que a gente já tem em casa. Aquilo que falta não são coisas difíceis da gente achar, isso não são coisas caras. Costurar, basta que a gente vá buscar esse conhecimento, seja em tutoriais, seja perguntando para alguém que tem ali perto, e é impossível que nada assim a gente já não tenha uma noção. Às vezes a gente não tem prática, mas a gente já tem noção de como é que começa. E aí, cada vez mais que a gente pratica, melhor a gente vai ficando. Aí tem ainda a questão do tempo, né? Eu tenho pouco tempo, se a gente quer começar isso para fazer para alguém, para ser como hobby, uma parte de uma terapia, uma renda extra, então a gente começa com minutos. Não queira também já sentar ali no primeiro dia e fazer as 8 horas de trabalho já, né? Então a gente precisa saber conciliar e ter essa sensatez da gente saber que tudo é progressivo. É um pouquinho de cada vez, mas tem sempre a primeira vez pra gente começar. Então, se você já faz um outro tipo de trabalho, se a sua rotina já é comprometida, mas tem esse interesse, tem essa vontade, viu essa possibilidade como trabalho, é possível que a gente comece por minutos. E aí, a gente gastando assim cerca de meia hora, 1 hora por dia, já é possível você ter a sua boneca completinha, reformada. Eu, no caso, entrego aos sábados, no final de semana. Então, a gente pode começar uma boneca por semana, mas tem que começar pela primeira. Quem é que não tem boneca em casa, né? Ou conhece alguém que tem uma boneca que precisa dessa reforma? E eu gosto muito da noção, assim, da gente fazer a doação. E doar o nosso tempo, que é tão valioso, isso é muito válido. Então, se você conhece alguém que você possa fazer essa primeira reforma, tentar fazer essa primeira reforma, buscar conteúdos, se comprometer em falar, eu quero ter a surpresa boa da minha boneca reformada, dessa boneca renovada, que pode ser para você mesmo ou pode ser para alguém, porque o sorriso de alguém, esse é o valor de alguém que recebe essa boneca de volta ou recebe essa boneca como presente, essa boneca renovada, é começar uma nova história ou resgatar aquela história. Então, tempo, é possível a gente conseguir gerenciar esse tempo, imaginando que você não vai começar isso mesmo como um trabalho. Aprender a costurar é uma habilidade a ser adquirida, é uma questão de escolha. Se você sentiu a necessidade desse tipo de trabalho, desenvolvimento dessa arte manual,
é a gente buscar, é a gente ir atrás e aprender, e é com a prática, essa vivência, que a gente vai criando cada vez mais habilidade. Investimento, começa com aquilo que você tem em casa. É lógico que um tecido novo, um tecido... Que tipo de tecido? Um tecido de algodão, né? A gente busca florzinhas ou estampas pequenininhas, delicadas, que representa mesmo todo esse mundo das bonecas, né? E a gente concilia com tecido liso e fica muito bonito o composê que a gente possa fazer, tanto de cores como de estampas. Então o investimento da limpeza, do cabelinho, é algo que a gente já tem em casa. E aviamentos também, o básico a gente tem. Então é buscar, é enxergar isso, é dar-se a possibilidade de ver isso como um trabalho prazeroso e que dá também um retorno financeiro pra gente, que pode se tornar o nosso ganha-pão, como eu disse lá inicialmente, né? Que é hoje aquilo com que eu trabalho. Tanto ensinando como fazendo as reformas e tendo a agenda cheia. E é isso que eu desejo para você. Se em algum momento esse vídeo te ajudou, eu gostaria que você deixasse nos comentários, se inscreva no nosso canal, e a gente está sempre aqui produzindo conteúdo sobre isso e compartilhando essa arte que a gente tem, que a gente enxerga, que a gente compartilha com o outro, que a gente consegue fazer um trabalho prazeroso.